Olá pessoal, tudo bem? Bom, chegamos agora na nossa última parte de equação polinomial. Nós já vimos a equação polinomial de grau 1, né? Que é a nossa equação do primeiro grau. A equação polinomial de grau 2, que é a equação do segundo grau. E agora nesse terceiro vídeo vamos ver o quê? Uma equação polinomial de grau qualquer, ou seja, de grau n. Bom, vamos iniciar. Bom, uma equação polinomial de grau n em x é toda equação da forma a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 até chegar em a2 x elevado a 2 mais a 1 x mais a 0 igual a 0. Bom, o termo de maior grau, esse coeficiente a n tem que ser diferente de 0, ou seja, qualquer número real diferente de 0, e os outros coeficientes, eles são números reais. Exemplos de equação polinomial de grau n. X à quarta menos 2x ao cubo menos 13x² mais 14x mais 24 igual a 0. Daqui é o que nós chamamos de equação de grau 4. 24x ao cubo menos 2x² menos 9x mais 2 igual a 0. É o que chamamos de equação de grau 3. X à quinta menos 3x ao cubo igual a 0. É o que chamamos de equação de grau 5. X à sexta mais 2x à quinta mais 3x à quarta menos 12x ao cubo mais 11x² menos 14x mais 9 igual a 0. É o que chamamos de equação de grau 6. Bom, antes de darmos início em como resolver a equação polinomial, eu tenho alguns questionamentos a fazer. Existe uma fórmula para resolver a equação polinomial? Fora a equação do primeiro e do segundo grau, a resposta é não, tá? Então, quer dizer, aqui nós não teremos uma fórmula para resolver. Bom, outro questionamento que eu posso fazer. Toda equação polinomial pode ser resolvida sem o uso de um método numérico? O que seria isso, professor? Bom, métodos numéricos são técnicas para chegar numa aproximação das raízes. Geralmente, essas técnicas a gente utiliza o quê? Programas computacionais ou calculadoras. Bom, então eu estou questionando você. Será que toda equação polinomial de grau maior ou igual a 3 eu consigo resolver ela sempre com lápis e papel apenas? A resposta também é não, tá? Por exemplo, se a equação só tiver raízes irracionais, ou se ela não tiver raiz, a gente vai precisar o quê? A gente vai precisar de um software ou de alguma técnica de cálculo numérico, de método numérico, para a gente conseguir provar isso, ok? Então, o que nós vamos trabalhar é em cima o quê? É em cima dessas equações que a gente consegue resolver o quê? Que a gente consegue resolver apenas com o lápis, tá? E o papel, ok? E com contas fáceis. Bom, e para resolver isso daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de nós vamos ter dois resultados que vão nos auxiliar. Bom, o primeiro é o teorema das raízes racionais. Então, ó, observem aqui. Se o polinômio p de x é igual a nx elevado a n, mais a n menos 1 x elevado a n menos 1, até a 2x2 mais a 1x mais a 0, se esse polinômio ele possuir raiz, vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é um polinômio possuir raiz? É a gente conseguir encontrar x, tal que p de x é igual a 0. Então, observe. Falar p de x igual a 0 é a mesma coisa que falar que esse polinômio é igual a 0. Ou seja, equivale à nossa equação polinomial, ok? Então, ó, se esse polinômio possuir raiz racional, lembrando que é uma raiz racional, é um número, né, que a gente consegue escrever na forma de fração. Então, ele é da forma p sobre q. Eu vou considerar ele como p e q primos entre si, só apenas para não precisar o quê? Simplificar, ok? Então, ó, se essa raiz racional ela é da forma p sobre q, então, obrigatoriamente, o meu p ele é divisor de a0 e meu q é divisor de an. Como assim, professor? Assim, ó, o a0 é o termo independente e o an é o termo de maior grau, é o coeficiente do termo de maior grau. Se eu tiver que esse polinômio tem raiz, obrigatoriamente, se essa raiz for racional, obrigatoriamente vai acontecer o quê?
o meu P vai ser um divisor do A0 e meu Q vai ser um divisor do AN. Vamos ver um exemplo? Então aqui, ó, considere a equação 2x ao cubo mais 4x² mais 8x mais 16 igual a zero. Se essa equação tiver raiz racional, ela vai ter que ser o quê? O meu P, que a gente viu lá, vai ter que ser um divisor de A0. No meu caso aqui, meu A0 é 16. Então, quem são os divisores de 16? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 16. O que? Ele tem que ser um divisor do meu AN. No meu caso aqui, meu AN é meu A3. Então, vai ser quem? Vai ser o 2. Quem são os divisores de 2? Mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, se ele tiver uma raiz racional, obrigatoriamente vai ser o quê? Vai ser a divisão desses divisores por esses divisores. Então, ó, vai ser mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 1, que dá mais ou menos 1. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 1, que dá mais ou menos 2. Mais ou menos 4 dividido por mais ou menos 1, que vai dar mais ou menos 4. Mais ou menos 8 dividido por mais ou menos 1, que vai dar mais ou menos 16. Mais ou menos 16 dividido por mais ou menos 1. Mais ou menos 8 dividido por mais ou menos 1 dá 8. E mais ou menos 16 dividido por mais ou menos 1 dá 16. Mais ou menos 1 dividido por mais ou menos 2 dá mais ou menos meio. Mais ou menos 2 dividido por mais ou menos 2 dá 1, que já está aqui. 4 dividido por 2 dá o 2, então está aqui. O 8 dividido por 2 dá 4, está aqui. O 16 dividido por 2 dá 8, que está aqui. Então, se ele tiver raiz racional, obrigatoriamente vai ter que ser um desses elementos, ok? Bom, e aí como que a gente faz para verificar se ele tem raiz racional? Basta a gente substituir os valores aqui na minha equação. Se chegar em 0 igual a 0, então vai ser raiz. Se não der 0 igual a 0, não vai ser raiz. Então, se eu substituir esses valores aqui, vocês vão ver que o único valor que satisfaz aqui é o menos 2, ok? Então, ó, nessa equação aqui, a única raiz racional que eu vou ter é o menos 2, certo? Bom, o outro resultado que a gente vai precisar para descobrir as possíveis raízes são quem? É o dispositivo de Birolfo-Fini. Bom, o que é o dispositivo de Birolfo-Fini? Ele fala assim, ó, o dispositivo Prat de Birolfo-Fini, ao ser aplicado com uma raiz da equação, reduz o grau da equação em uma unidade. Então, como assim? No meu exemplo anterior, ó, eu tinha uma equação de grau 3, certo? Se eu aplicar o Birolfo-Fini com a raiz, eu descobri que o menos 2 é raiz, o que vai acontecer? Eu vou chegar numa equação que tem o quê? Que tem 1 grau a menos do que essa equação que nós estamos trabalhando. Então, já que essa daqui tem grau 3, o que vai acontecer? Se eu aplicar o Birolfo-Fini por menos 2, eu vou chegar numa equação de grau 2. E aí, essa equação de grau 2 eu já sei resolver. Porque aí eu tenho a fórmula de Bhaskara ou soma e produto que a gente viu nos outros vídeos, ok? Bom, e como que é o processo prático de Birolfo-Fini? É assim, ó. Eu ponho aqui, do lado esquerdo da minha cruz aqui, eu ponho a raiz da minha equação. No meu caso lá, quem vai ser a raiz da equação? O menos 2, certo? Bom, do lado direito, eu vou colocar quem? Eu vou colocar todos os coeficientes do meu polinômio. Então, vai dar AN, o AN menos 1, o AN menos 2, até chegar em A2, A1 e A0, ok? Bom, e aí como que é o meu dispositivo de Birolfo-Fini? Ó, o meu AN, eu vou abaixar o meu AN, ou seja, então esse daqui não vai alterar. E aí depois eu faço o quê? Eu vou multiplicar pela raiz da equação e vou somar com o próximo coeficiente. E o resultado eu vou colocar embaixo. Então aqui, ó, pego o meu AN, multiplico pela raiz da equação e somo com AN menos 1. Então aqui é o que eu estou falando aqui embaixo, ó. AN vezes raiz da equação mais o AN menos 1. Depois, eu pego esse valor, multiplico pela raiz e somo com o próximo. Pego o próximo valor, multiplica com a raiz e multiplico com o próximo. Até eu chegar no último aqui, ó. O meu último aqui, eu estava com o meu B0. Pego o B0, multiplico pela raiz da equação e somo com a zero. Bom, como eu estou fazendo isso daqui com a raiz da equação, obrigatoriamente esse meu último termo aqui tem que ser zero, tá? Se não der zero, o que está acontecendo? Ou o número não é raiz, ou você errou alguma conta aqui. Aí você tem que verificar.
Porque se for raiz, obrigatoriamente esse daqui vai dar zero. Isso daqui, pessoal, dá zero porque está por trás da divisão de polinômios, ok? Então vamos lá, ó. E agora, esses coeficientes que eu cheguei aqui, ó, antes dessa linha tracejada embaixo, ela vai ser os coeficientes da equação do polinômio com um grau menor, com um grau abaixo do que eu tinha feito. Como esse tem grau n, a de baixo vai ter grau n menos 1. Bom, vamos aplicar o método para aquele exemplo. Então, ó, vou pegar de novo aquela equação, 2x ao cubo mais 4x² mais 8x mais 16 igual a zero. Nós já vimos que uma solução dessa é o menos 2. Então, ó, vou colocar o menos 2 aqui. Bom, agora eu vou aplicar o Briorro fino. Então, aqui, ó, vou colocar todos os coeficientes do meu polinômio. Então, vai ficar o 2, 4, 8 e o 16. Pessoal, se aqui tiver faltando algum desses expoentes do x, você vai colocar aqui como zero. Nós vamos fazer exemplo que vai acontecer isso, ok? Então, vamos lá, ó. Pego o 2 e abaixo o 2. Agora eu faço, ó, 2 vezes o menos 2, que dá menos 4. Somado com 4, dá 0. E aí eu ponho o resultado 0 aqui. Agora, 0 vezes menos 2 dá 0. Somei com 8, dá 8. Então, o resultado está aqui. 8 vezes menos 2, menos 16. Somei com 16, dá 0. Então, aqui, ó, aqui eu tinha os coeficientes da equação polinomial de grau 3. E aqui eu vou ter os coeficientes da equação polinomial de grau 2. Ou seja, aqui eu estou falando de qual equação polinomial de grau 2? 2x² mais 8. Ok? Então, agora, ó, eu sei que eu tenho agora 2x² mais 8 igual a 0. Essa daqui eu já sei resolver. Essa daqui é uma equação incompleta, né? Do segundo grau, sem o b. Então, como que a gente resolve? 2x² mais 8 igual a 0. 2x² é igual a menos 8 e x² é igual a menos 4. Bom, aqui como nós chegamos que um número elevado ao quadrado é igual a um número negativo, quer dizer que não tem solução. Ou seja, o que eu acabei de mostrar? Eu acabei de mostrar que a nossa equação original, ela só tem uma raiz. Qual que é essa única raiz? O menos 2. Entenderam? Então agora eu vou usar esses dois resultados para resolver o quê? Os meus outros polinômios que eu deixei de exemplo. Ok? Bom, só que antes vamos então fazer um resumo do como que a gente vai resolver. Bom, então para resolver equações polinomiais, então vamos seguir o seguinte passo. Primeiro, vou tentar descobrir uma raiz racional. Lógico, isso daí se for possível. Que nem eu falei para vocês. Nem toda equação tem raiz racional. Então, a gente vai tentar descobrir uma raiz racional. Descoberta essa raiz racional, eu vou aplicar o Briorro fino e vou reduzir o grau da equação em uma unidade. Ok? Bom, depois que eu reduzir o grau em uma unidade, eu vou tentar o quê? Nessa nova equação, eu vou tentar novamente o quê? Eu vou tentar novamente achar uma raiz racional, vou aplicar Briorro fino. Agora, por que coloquei aqui, se possível? Porque nem toda vez vai ser todas as raízes vão ser racionais. Então, eu vou fazendo esse procedimento. O meu objetivo é que se for todas racionais, eu conseguir chegar numa equação do segundo grau. Chegando na equação do segundo grau, eu vou conseguir fazer o quê? Resolver ela. Eu vou lá, resolvo a equação do segundo grau, e aí eu chego em todas as soluções. Mas mais uma vez lembrando, nem toda equação polinomial a gente consegue resolver fazendo esse processo. Por quê? Porque se ela tiver só raízes irracionais, ou se ela não tiver raiz, a gente não vai conseguir fazer o primeiro passo aqui, que é o quê? Descobrir uma raiz racional, ok? Então vamos lá, vamos ver nossos exemplos. Então o primeiro exemplo que eu tinha deixado é o x² menos 2x ao cubo menos 13x² mais 14x mais 24 igual a 0. Bom, pessoal, então o meu primeiro passo é encontrar uma raiz, tá? Que a gente coloca o quê? Racional. Bom, agora uma dica para vocês. Geralmente, nós vamos tentar primeiro quem? Sempre o 0, o 1 e o menos 1. Por quê? Porque é fácil da gente testar em qualquer polinômio. Testar o 0 basta a gente substituir todos por 0. E aí o que vai acontecer? Vai zerar todos, exceto quem? O último termo. Então, o que vai acontecer? 0, 0, 0, ficou 24 igual a 0. Então, o que a gente acabou de concluir? Que 0 não é raiz. Então, aqui, ó,
Quando que zero vai ser raiz? Quando ele não tiver o quê? O termo independente. Se ele não tiver o termo independente, vocês já vão ver o quê? Que o zero é raiz, ok? Bom, o 1. Por que o 1 também é fácil da gente testar? Porque quando a gente substitui o 1, vai dar o quê? A soma desses valores que vai dar exatamente o quê? Vai dar exatamente o dos coeficientes que acompanham o x. Então, ó, vai dar aqui 1, vai dar menos 2, menos 13, 14 e 24. Então, basta a gente somar todos os coeficientes, ok? Então, se eu somar todos os coeficientes, vai dar 24 igual a zero, e aí também eu tenho que 1 não é raiz. Bom, e o menos 1 também é fácil. Por que o menos 1 é fácil? Porque se o expoente for par, o expoente do x for par, ele vai virar 1. E se ele for ímpar, ele vai continuar menos 1, ele vai trocar o sinal. Então é a mesma coisa da gente fazer o quê? É a mesma coisa da gente somar todos os números de expoente par e fazer a subtração com todos os expoentes de índice ímpar. Então observa aqui, ó, vou colocar aqui para você ver, ó. É par, mantém o coeficiente, dá 1. É par, continua o coeficiente, ó, dá menos 13. É par, continua 24, ok? Agora, o que vai acontecer? Nos de ímpar, vai trocar o sinal, ó, ficar menos 2, vira mais 2. O mais 14 vira menos 14. E aí, fazendo essa operação, a gente chega a 0 igual a 0. Ou seja, o menos 1 é raiz, tá? Então, por isso que a gente costuma iniciar com 0, 1 e menos 1. Porque esses daí são todas contas que a gente consegue fazer rapidamente, sem precisar resolver outras contas a mais. Bom, então descobri que o menos 1 é raiz. Descoberto que o menos 1 é raiz, o que eu vou fazer? Vou aplicar Briouf-Fini. Então vamos lá. Vou colocar os coeficientes aqui. Então, ó, 1, menos 2, menos 13, 14 e 24. Vou pôr a raiz aqui, menos 1, ok? E aí agora, vamos lá, abaixei 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Somei com menos 2, menos 3. Menos 3 vezes menos 1 dá 3. Somado com menos 13 dá menos 10. Menos 10 vezes menos 1 dá 10. Com 14, 24. E 24 vezes menos 1 vai dar menos 24. Com 24, 0. Ou seja, pessoal, eu transformei essa equação de grau 4 agora em resolver a equação de grau 3. Qual que é de grau 3? X ao cubo menos 3x quadrado menos 10x mais 24 igual a 0. Então agora eu tenho que resolver essa equação. Bom, de novo, vou encontrar uma raiz, ok? Vamos lá, o zero. Por que eu já não coloquei o zero? Porque aqui, ó, como tem coeficiente independente, eu não vou colocar o zero, eu sei que não é raiz. Vamos ver o 1. O 1, lembra que eu falei? Basta a gente somar todos os coeficientes. Então vai dar 1 menos 3 menos 10 mais 24 igual a 0. Então vai dar aqui, ó, 1 menos 3, ó, 1 com 24 dá 25, menos 3 com menos 10 dá menos 13, e aí vou chegar então em 12 igual a 0. Então a gente tem que 1 não é raiz. Agora eu vou tentar o menos 1 de novo. O menos 1, então lembra, quando é ímpar eu troco sinal, e quando é par eu mantenho o sinal do coeficiente. Então vai ficar, ó, menos 1, menos 3, mais 10, mais 24. E aí eu tenho que 30 é igual a 0. E aí eu tenho que menos 1 não é raiz, ok? Bom, vou tentar o 2. Vamos ver se o 2 dá certo. 2 ao cubo, menos 3 vezes 2 ao quadrado, menos 10 vezes 2, mais 24 é igual a 0. Então vai dar 8, 4 vezes 3, 12, 20 e 24. Fazendo essa conta vai dar 0 igual a 0. Ou seja, o 2 é raiz. Então descobrimos mais uma raiz, ok? Então agora o 2. Então 2 é raiz, os coeficientes 1, menos 3, menos 10 e 24. Então abaixei o 1, 1 vezes 2, 2, com menos 3, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2, com menos 10, menos 12. E menos 12 vezes 2, menos 24, com 24 dá 0. Bom, então agora eu transformei a de grau 3 para uma equação de grau 2, que fica o quê? Ó? X quadrado menos x menos 12 igual a 0. Até aí, ok? Então vamos lá, agora eu tenho uma equação do segundo grau. Posso usar soma e produto, posso usar Bhaskara. Então vamos lá, usando Bhaskara.
Então, eu tenho b ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta dá 49. E aí, substituindo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho, ó, menos b dá 1 mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Então, vai dar 1 mais ou menos 7 sobre 2. Então, dá 1 mais 7 sobre 2 dá 4. E 1 menos 7 sobre 2 dá menos 3. Então, agora, eu descobri o quê? Que essa equação do quarto grau tem como raiz quem? O menos 1 que eu tinha descoberto primeiro, depois o 2 que eu descobri da segunda, mais o menos 3 e o 4 que eu descobri dessa. Ou seja, essa equação do quarto grau ela possui 4 raízes. Ok? Entenderam? Mais um exemplo. Aqui, ó, 24x ao cubo menos 2x quadrado menos 9x mais 2 igual a 0. Bom, essa daqui eu vou usar o quê? Eu vou usar o teorema das possíveis raízes racionais. Então, vamos lá, ó. Divisores de A0, quem que é o meu A0 é 2. Então, vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Quem que é o meu A3, né? Que no meu caso é meu AN, é o 24. Quem são os divisores de 24? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 4, mais ou menos 6, mais ou menos 8, mais ou menos 12, mais ou menos 24. Então, as minhas possíveis raízes racionais vêm da divisão dos divisores de A0 por divisores de AN. Ou seja, são todos esses divisores divididos por esses divisores. Fazendo isso, eu chego nesses possíveis raízes racionais. Ok? Então, vocês basta fazer 1 dividido por cada um desses e depois 2 dividido por cada um desses. Chegando nessas possíveis raízes racionais. Agora, vou testar. Então, vamos lá. Quero ver 1. Se eu jogar 1, basta somar o quê? Os coeficientes. Então vai ficar 24 menos 2 menos 9 mais 2. Fazendo as contas vai dar 15 igual a 0. Ou seja, 1 não é raiz. Vou jogar o menos 1. Jogando menos 1, basta fazer o quê? Vai dar menos 24, menos 2, mais 9, mais 2. Se eu fizer essas contas, vai dar menos 15, igual a 0. Então, o menos 1 também não é raiz. Próximo, o 2. Então, vai ficar 24 vezes 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 9 vezes 2, mais 2 igual a 0. Então, vai dar 8 vezes 24, que dá 192. Aqui menos 8, aqui menos 18 e aqui 2. Fazendo essas contas, 168 igual a 0. Ou seja, o 2 também não é raiz. Fazendo menos 2. 24 vezes menos 2 ao cubo, menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 9 vezes menos 2, mais 2 igual a 0. Então, vai dar menos 8 vezes 24, menos 192. Aqui vai dar menos 8, aqui vai dar mais 18 e aqui mais 2. Fazendo essas contas, menos 180 igual a 0. Ou seja, menos 2 também não é raiz. Próxima raiz racional. O meio. Vamos lá ver o meio. 24 vezes meio ao cubo, menos 2 vezes meio ao quadrado, menos 9 vezes meio, mais 2 igual a 0. Aqui vai dar 1 oitavo vezes 24 dá 3. Aqui dá 1 quarto vezes menos 2 dá menos meio. Aqui dá menos 9 meio. Aqui dá 2 igual a 0. Menos meio com menos 9 meio dá menos 10 meios, dá menos 5. 3 mais 5 dá 5. 5 menos 5 dá 0. Então vai dar 0 igual a 0. Ou seja, meio é raiz. Bom, já que meio é raiz, podemos fazer o quê? Usar Briouf-Fini. Então, vai lá, a raiz meio, os coeficientes da equação, 24, menos 2, menos 9 e 2. Abaixei o 24, 24 vezes meio dá 12, somei com menos 2 dá 10. 10 vezes meio dá 5, somei com menos 9 dá menos 4. Menos 4 vezes meio dá menos 2, somei com 2 dá 0. Ou seja, resolver essa equação agora, transformei para resolver uma equação de grau 2. Se aqui era grau 3, virou grau 2. Então fica 24x² mais 10x menos 4 igual a 0. Certo? Bom, essa daqui é possível de resolver por fórmula de Bhaskara. Então, fazendo fórmula de Bhaskara, b² menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta vai dar 484. Então, vai ficar o quê? X é igual a menos b, então menos 10, mais ou menos raiz de 484, sobre 2 vezes 24. Então, vai ficar menos 10, mais ou menos 22, sobre 48.
Então vai dar menos 10 mais 22 sobre 48, menos 10 menos 22 sobre 48. Então vai dar o quê? Ó? Aqui vai dar 12 por 48, dá 1/4. E aqui vai dar menos 32 sobre 48, dá menos 2/3. Então o que aconteceu? Nós chegamos o quê? Que as possíveis raízes desse... As possíveis não, as raízes dessa equação são quem? Menos 2/3, 1/4 e 1/2. Ó, observem que essas aqui são todas raízes racionais. E ela faz parte o quê? Ela faz parte das nossas possíveis raízes racionais. Ó, aqui, ó, o menos 1/4 está aqui, o 2/3 está aqui e o meio está aqui, tá? Então, realmente é válida a nossa solução, ok? Bom, exemplo 3. X à quinta menos 3x ao cubo igual a zero. Vamos lá, quero encontrar uma raiz. Aqui, ó, como não tem coeficiente livre, a gente já sabe que o zero vai ser uma raiz, concorda? Então vai ficar zero igual a zero. Então, ó, pondo zero como raiz, certo? E agora observem aqui, ó, x à quinta, x ao cubo. Observe que não tem o x à quarta, então nós temos que complementar, colocando zero. Não tem x quadrado, não tem x e não tem termo independente. Então, todos no briol fino tem que vir com zero, ok? Então, ó, coeficiente do x à quinta é 1, do x à quarta não tem, é 0, do x ao cubo menos 3, x quadrado é 0, x é 0 e o termo independente é 0. Então, vamos lá, abaixei 1, 1 vezes 0, 0, somei com 0, deu 0. 0 vezes 0, 0, somei com menos 3, deu menos 3. Menos 3 vezes 0, 0, com 0 dá 0. 0 vezes 0 mais 0 dá 0. E 0 vezes 0 mais 0 dá 0. Ou seja, eu tinha uma equação de grau 5, mudei agora para uma equação de grau 4. E qual que é a equação de grau 4? X à quarta, x ao cubo, x quadrado. Então fica x à quarta menos 3x quadrado é igual a 0. Agora eu quero resolver essa equação. Então vamos lá, achando uma raiz. Aqui também não tem termo independente, então se não tem termo independente, o zero vai ser uma raiz. Então vai ficar 0 igual a 0 e 0 é raiz, ok? Então vamos lá, de novo, ó, o 0 raiz. Aí a gente vai colocar o do x à quarta, que é 1, x ao cubo é 0, x quadrado é menos 3, do x é 0 e do termo independente é 0. Abaixei o 1, 1 vezes 0, 0, somei com 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, com menos 3 dá menos 3, menos 3 vezes 0, 0, com 0 dá 0 e 0 vezes 0, 0, somado com 0 dá 0. Ou seja, eu tinha uma equação de grau 4, agora eu tenho uma equação de grau 3. E qual que é essa equação de grau 3? X ao cubo menos 3x igual a 0. Bom, então agora eu vou resolver essa. Mais uma, vamos lá. X ao cubo menos 3x igual a 0. Vou achar uma raiz. De novo, não tem termo independente, então se eu substituir o 0, vai dar 0 igual a 0 e 0 é raiz. Então vai ficar 0 como raiz, o do x ao cubo que é 1, x quadrado é 0, do x é menos 3 e do termo dependente é 0. Abaixei o 1 dá 1, 1 vezes 0, 0, somei com 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, menos 3 dá menos 3, menos 3 vezes 0, somar com 0 dá 0. Eu tinha uma equação de grau 3, agora eu tenho uma equação de grau 2. Qual que é essa equação de grau 2? X quadrado menos 3 igual a 0. Bom, agora sabemos resolver essa equação de grau 2. Bom, essa daqui é uma equação uma equação do segundo grau incompleta com b igual a 0. Então eu posso falar que x quadrado menos 3 é igual a 0, implica que x quadrado é igual a 3, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Bom, então a gente sabe que a nossa equação que a gente verificou, ela tem o zero como raiz tripla. Como assim, professor, raiz tripla? Quer dizer que o zero foi raiz 3 vezes, ok? Esse daí a gente utiliza muito, tá? Quando vai usar fatoração. E lá no ensino superior, né? A gente vai ter que trabalhar com isso daqui quando for em álgebra linear também, ok? Então isso daí é importante você saber. O zero ela é raiz tripla, ou seja, ela apareceu 3 vezes como raiz da minha equação polinomial. Raiz de 3 e menos raiz de 3. Então a minha solução é quem? O zero. Aqui, como é conjunto, não precisa colocar 3 vezes, ok? É o zero, o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Então, ela tem apenas 3 raízes, ok? Exemplo 4.
x à sexta mais 2x à quinta mais 3x à quarta menos 12x ao cubo mais 11x² menos 14x mais 9 igual a zero. Bom, tem que encontrar uma raiz, ok? Bom, para não perder muito tempo, pessoal, eu já vou afirmar para você que o 1 é raiz, tá bom? Vamos verificar. 1 à sexta mais 2 vezes 1 à quinta mais 3 vezes 1 à quarta menos 12 vezes 1 ao cubo mais 11 vezes 1 quadrado menos 14 vezes 1 mais 9. Então, somando, vai dar 1 mais 2 mais 3 menos 12 mais 11 menos 14 mais 9. Então, vai dar, ó, 3, 6, com 11, 17, com mais 9, 26. Menos 26 dá 0 igual a 0. Então, 1 é raiz. Então, vamos lá, já que o 1 é raiz, aplicando o Briouf-Fine, então 1 raiz, os coeficientes 1, 2, 3, menos 12, 11, menos 14 e 9. Abaixei o 1, 1 vezes 1 dá 1, mais 2 dá 3, 3 vezes 1 dá 3, com mais 3 dá 6, 6 vezes 1 dá 6, menos 12 dá menos 6, menos 6 vezes 1 dá menos 6, com mais 11 dá 5, 5 vezes 1, 5 menos 14 dá menos 9, e menos 9 vezes 1 dá menos 9, com 9 dá 0. Bom, então eu tinha uma equação de grau 6, agora eu vou ter que resolver uma equação de grau 5. Qual a equação de grau 5? X à quinta menos 3, mais 3x à quarta mais 6x ao cubo menos 6x² mais 5x menos 9 igual a 0. Então agora, mais uma vez, vou ter que encontrar uma raiz para essa equação. Bom, mais uma vez vou te falar que o 1 é raiz, tá? Então vai ficar 1 mais 3 mais 6 menos 6 mais 5 menos 9 igual a 0. Ó, o 6 cancela com menos 6. Aqui dá 4 mais 5, 9 menos 9 dá 0. Então 0 igual a 0, 1 é raiz. Então agora, aplicando Briouf-Fine de novo, 1 raiz, coeficientes 1, 3, 6, menos 6, 5 e menos 9. Então abaixei o 1, 1, 1 vezes 1, 1 mais 3, 4, 4 vezes 1, 4 mais 6, 10, 10 vezes 1, 10 menos 6, 4, 4 vezes 1, 4 mais 5, 9, 9 vezes 1, 9 menos 9, 0. Bom, então agora eu faço o quê? Eu transformei uma equação de grau 5 para uma equação de grau 4. Qual que é? X à quarta mais 4x ao cubo mais 10x² mais 4x mais 9 igual a 0. Bom, agora, pessoal, eu quero então encontrar uma raiz para essa. Então vamos lá, vamos usar o teorema da raiz racional. Então os divisores de 9 é mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9. O do AN, que é o meu A4, que é 1, então é o mais ou menos 1. Então as possíveis raízes racionais que eu vou ter vai ser quem? Mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 9. Bom, se eu fizer a substituição de todos esses valores aqui, vocês vão ver que nenhum é raiz. Esse vai ficar de exercício para vocês, ok? Substituir esses valores aqui na equação e ver que nenhuma dessas é raiz. Bom, e aí? O que nós podemos concluir com isso? Nós vamos concluir que ou as outras raízes são números irracionais, ou que não há mais raízes reais, ok? Então, ó, ou ele vai ser raízes irracionais, ou não vai ter mais raízes reais. Bom, como que eu vou saber isso daí? Agora que eu falei para vocês, vou precisar de um software. Então, olha aí, eu vou fazer o gráfico dessa minha função aqui, ó. X à quarta mais 4x ao cubo mais 10x² mais 4x mais 9. Bom, se ela tiver raiz, o que vai acontecer? Ele vai ter que cotar o eixo x. Se não tiver raiz, o que vai acontecer? Ele não vai cortar o eixo x. Então, observa aqui, ó, o gráfico da figura. Fazendo esse daqui é o gráfico daquela função. Observe, ó, que ela não corta mais o eixo x. Se ela não corta o eixo x, quer dizer que eu não tenho mais raízes, tá? A minha equação original não tem mais raiz. Então, a única raiz que eu vou ter é o 1, sendo uma raiz dupla, e a minha única solução é 1, ok? Bom, entenderam? Ficou claro que a gente estava trabalhando? Observaram que são muitas contas, né? Mas não é nada conta que vocês não saibam fazer, tá? Então agora, mais uma vez, obrigado pela presença e sempre lembrando vocês,
A matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraço e até o próximo vídeo.